Boa noite, meus queridos. De novo, quinta-feira. Hoje o texto está em Lucas 15. Abra lá a sua Bíblia para acompanhar comigo a história do filho pródigo, uma história belíssima, conhecida no mundo inteiro. E hoje vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferente, falar do pai, porque o Dia dos Pais está chegando, né? Então nós temos que falar sobre os pais. E quero dar as boas-vindas para todos vocês. É sempre uma alegria estarmos juntos. Estou vendo aí o Menes já, viu, Menes? Um grande abraço, Menes. Deus te abençoe, viu? O Marcos Martins, meu vizinho agora, né, Marcos? Um grande abraço para vocês. É um dia especial, né? Um dia especial, Dia dos Pais. Dia das Mães, Dia dos Pais. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Não sobre o Dia dos Pais, mas sobre a paternidade que a gente vê aqui em Lucas capítulo 15. Vamos abrir lá a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Olha a minha mulher aí também chegando, Ana Cláudia, Júnior França, meu colega. Quero mandar um abraço muito apertado para a família Bosco, para a Ângela, suas filhas. Né? Nós perdemos aqui o Bosclinho, né? Aqui em Casabranca, numa pescaria. Aquela vara de carbono tocou numa rede elétrica e ele faleceu, eletrocutado. Foi uma tragédia que nós tivemos aqui nessa semana. Queremos mandar um abraço bem apertado para esses irmãos da família Bosco. Quero mandar também um abraço para o filhinho do Rodrigo, que está fazendo 5 anos hoje. Um abraço para você, querido. Deus te abençoe. O Rodrigo mandou uma mensagem para mim e falou assim: manda um abraço para o meu filho que ele faz 5 anos hoje. Então tá aí o abraço. Tô vendo a Anice também, lá de Vargem Grande, o Júnior é daqui, o Menes é daqui de Casabranca. Um abraço para todos vocês. Daqui a pouquinho nós já vamos começar com a doxologia e aí então nós vamos ministrar a palavra em Lucas capítulo 15. Se você puder, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Vamos então dar início, né, cantando a doxologia. É uma adoração a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Adore a Deus comigo. Logo depois nós vamos começar nosso estudo na palavra em Lucas capítulo 15. Olha a Eliane Magalhães, lá de Natal, doutora Eliane. Um abraço no Exaúva, Eliane. É sempre uma alegria ter você aqui, viu? Tem vários irmãos de Natal que participam. A Gorete, acabei de ver. A Deus Supremo Criador, vós anjos e homens, dai louvor a Deus, o Filho, a Deus, o Pai, a Deus, Espírito, glória dai. Que bom que vocês estão chegando. Para nós é uma grande alegria ter todos aqui. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para o nosso momento juntos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Senhor Deus, muito obrigado por essa hora. Agora se aproxima o Dia dos Pais, nesse domingo. Nós pedimos que nessa meditação alguns pais possam aprender, crescer, ver neles também uma figura de Deus. Obrigado ao Pai, porque estamos aqui novamente pedindo a Tua orientação, pedindo que o Senhor abra os nossos entendimentos, que pelo Teu Espírito Santo o Senhor ministre na nossa vida e nos ensine algumas lições, que saiamos daqui transformados pela Tua palavra, no poder do Teu Espírito. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, então está aí. Lucas capítulo 15. Vamos
tratar dessa parábola. Olha o Laura aí também. Quem está ali mais? A Neuza, o Lian. Deus abençoe a todos vocês, queridos. É uma bênção muito grande ter cada um aqui. Eu preparo essa palavra com carinho, querendo passar para você alguma coisa importante. Agora que nós estamos, olha a Ana Lúcia aí também, pessoas que estão sempre com a gente, crescendo juntos no estudo da palavra. Vejam aqui, Lucas capítulo 15. Lucas 15 é muito interessante porque é um capítulo que fala de várias coisas que foram perdidas. Fala de uma ovelha perdida, fala de uma dracma perdida e fala de um filho perdido. Quem já não perdeu um dinheiro, né? E não sofreu por causa dessa perda? E o texto vai falar da dracma perdida, da mulher que perde a dracma e depois ela sai procurando e acaba achando, e quando ela acha o dinheiro, ela reúne os amigos e faz uma festa. Aqui então também nós temos a parábola de uma ovelha que se desgarra das 99 e o pastor, o bom pastor, vai atrás dessa ovelha e atrás de volta, e quando ele é atrás, ele também faz uma festa, e a Bíblia fala que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Então é muito interessante a parábola. Fala assim, tem mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Muito bem, logo em seguida Jesus conta uma terceira história, e essa é a história de hoje, a história do filho pródigo, bem conhecida. Todos conhecem a história do filho pródigo. Ele chega para o pai e diz: pai, já cansei de estar aqui, eu tenho direito a uma herança, por favor, eu quero ir embora, me dê a minha parte, eu vou embora daqui. E ele faz isso, pega o seu dinheiro, se afasta da casa do pai e gasta todo o seu dinheiro. Depois o irmão mais velho vai falar que casou com festas, com prostitutas. Então ele foi e entrou por uma vida de bastante imoralidade, gastou tudo, trouxe muitos amigos enquanto tinha dinheiro, e a hora que ele ficou sem dinheiro, ele passou a comer a comida dos porcos. Ele foi achar um emprego de cuidador de porcos, ele comia lavagem para poder sobreviver. Naquele momento de crise, de fome, de abandono, solitário, ele pensou: o que eu estou fazendo aqui? Meu pai tem uma fazenda, ele é rico, tem muitos empregados. Os seus empregados têm de que comer. Por que eu, como filho do meu pai, vou ficar aqui no meio de porcos? Vou me levantar, vou até meu pai e vou lhe dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Não precisa me tratar como um filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores, com a dignidade que o Senhor dá para eles. O pai, diz o texto, que de longe avistou o filho chegando. E quando ele viu o filho, ele correu e abraçou o filho. O filho se ajoelhou e falou exatamente aquilo: pai, me perdoe, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o pai o que fez? O abraçou, falou para os escravos trazerem uma túnica, colocou um anel no seu dedo, mandou matar um novilho e fez uma festa, fez um churrasco. O que aconteceu? O filho mais velho volta do trabalho, filho responsável que jamais tinha abandonado o pai, volta do trabalho, vê o som de festa e pergunta para um dos empregados: o que é que está acontecendo? Se o seu irmão voltou e seu pai está dando uma festa. Ele ficou com raiva, começou a questionar o pai, e aí o pai foi falar com ele e diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu, mas o seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Venha se alegrar comigo. Então esta é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Um pai que tem dois filhos, um desobediente e outro obediente. E é aqui que nós vamos então falar um pouco sobre o pai. Porque talvez essa parábola pudesse ser chamada
o pai com dois filhos, os dois filhos de um pai, ou alguma coisa assim. Porque na realidade o pai ele lida com os dois filhos. E ele tem um objetivo, e é isso que eu quero discutir hoje aqui. Primeiro, a perda de dinheiro. Segundo, a perda de um animal. Mas a perda de um filho é uma coisa insuportável. E esse pai perde o seu filho. Então o contexto é esse, de um pai que perde um filho para a imoralidade, para a rebeldia. E também perde um filho para a sua obediência cega, muitas vezes interesseira, querendo usufruir coisas do pai. Quer ser, como que estabelecer um contrato? Eu faço e em função disso o Senhor me paga, o Senhor me retribui com bens e coisas. Então aqui está a parábola. Qual que é o público-alvo de Jesus? Se você pegar aqui no capítulo 15, os 2 primeiros versículos, diz assim: aproximavam-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para os ouvir. Olha, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então ele fala primeiro de publicanos e pecadores. Publicanos eram os pecadores, aqueles que eram homens cobradores de impostos. E aqueles que também chamados pecadores, adúlteros, defeituosos, pessoas que não eram bem vistas pelos fariseus. Aí no versículo 2 diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus, rodeado de pecadores, cobradores de impostos e pecadores aos olhos dos fariseus e publicanos e escribas, eles então reclamam e falam: olha que profeta é esse, que se mistura com essa gentalha, se mistura com essas pessoas ruins. E Jesus então conta as 3 histórias. A primeira falando da ovelha perdida, que quando é encontrada tem uma festa, a dracma perdida, que quando é encontrada tem uma festa, e do filho perdido, que é o filho pródigo, que quando é encontrado também o pai dá uma festa. E ele quer falar com esse público. Esse público-alvo é os fariseus e os escribas. Ele quer alcançar o coração dos fariseus e os escribas. Vou primeiro falar sobre o filho pródigo. O que é o filho pródigo? A gente fala pródigo porque é o filho gastão. A palavra pródiga significa gastão. A pessoa que gasta à toa. Eu posso ter uma pessoa pródiga que acaba com o patrimônio de uma casa e entrega tudo para as pessoas. Pessoas assim, na justiça hoje, são interditadas. Quando elas começam a perder todos os seus bens, fazer besteira por uma falha emocional, a pessoa começa a cometer erros contra o patrimônio da família. Então o que é que o filho é? É aquele gastão que pegou a sua herança e se afastou do pai e gastou tudo. Então o foco tem sido colocado no filho pródigo. E de fato é um foco muito importante, porque ele representa muitos de nós, que nos afastamos de Deus, vivemos a nossa vida em pecado, gastamos tudo aquilo que Deus tinha nos dado, fomos para o mundo, chegamos no mais baixo nível, no fundo do poço, e lá no fundo do poço, nós voltamos os nossos olhos para o nosso Pai e voltamos para a comunhão do Pai, pedindo perdão. Essa é a história de muitos de nós. A outra história é a história do filho mais velho. E esse filho mais velho ilustra exatamente esse público-alvo, que é o público dos fariseus e escribas. Quem eram os fariseus e escribas? Eram pessoas super religiosas, pessoas dedicadíssimas ao judaísmo, pessoas que levavam muito a sério as regras de Moisés e pessoas que se consideravam justas. Jesus tem uma birra especial com os religiosos, com os sacerdotes, com os escribas, com os fariseus, especialmente com os fariseus, que eram um grupo de religiosos que participavam do templo, participavam do judaísmo, ensinavam nas sinagogas, eram pessoas que se consideravam mestras do mundo, pessoas que davam aula de teologia, mostravam para os pecadores aquilo que eles estavam errando.
Mas eles tinham um problema. O problema deles era a sua autossuficiência, a sua autojustiça. Eles achavam que por estarem obedecendo ou cumprindo algumas regras, estariam no direito de herdar a salvação. E Jesus tinha uma palavra para esses fariseus. Olha, vocês, por mais religiosos que vocês sejam, vocês não podem agradar a Deus. Vocês precisam mudar a sua atitude. Vocês precisam se arrepender da sua arrogância, da sua falsa justiça. Ninguém é santo, ninguém é puro. Todos são pecadores. Tanto o filho pródigo que se afastou, como vocês que não se afastaram, estão aqui dentro do judaísmo, dentro da religião. E nós temos muito disso. A pessoa dentro da igreja que participa de tudo, é ativo, ajuda, voluntário, colabora, contribui financeiramente, mas ele não tem aquele coração que entende o seu pecado e busca em Deus, em Jesus, o perdão dos seus pecados. Ele não faz isso, porque ele confia na sua justiça, ele confia na sua religiosidade. Então, o filho pródigo é um aspecto da parábola que Jesus conta. É do filho que abandona o pai e vai para o mundo e se perde. Um drogado, um viciado, um promíscuo, uma pessoa que vai longe de Deus e depois lá no fundo do poço volta. E o filho mais velho é aquele que não faz isso, fica ali dentro de casa, dentro da religião, ele se considera bom, uma pessoa boazinha, uma pessoa boa, uma pessoa que não tem nada de se envergonhar, de boa reputação, trabalhador, aparentemente alinhado com o coração do Pai, mas não está, porque Jesus Cristo quer alcançar essas pessoas. Esse é o público de Jesus. Quando Jesus vê que os fariseus religiosos estavam murmurando porque ele estava cercado de publicanos, cobradores de impostos e também pecadores aos olhos dos fariseus, ele passa a contar as 3 parábolas. E elas todas vão falar do resgate daquele que se afastou, tanto da ovelha perdida, como da dracma perdida e agora do filho perdido. Mas o objetivo de Jesus não é só falar da ovelha, da dracma e do filho que se afastou. O objetivo dele é alcançar o coração dos fariseus que murmuravam contra Jesus por estar se relacionando e pregando e ensinando aos pecadores e aos publicanos. Então ele quer atingir o religioso, aquele que é autossuficiente, que se acha bom demais. Esse é o público-alvo. Qual é o motivo de Jesus? Ele quer mostrar que o fariseu precisa de arrependimento. Esse religioso, igrejeiro, que obedece às regras, moralisticamente correto, uma pessoa que está bem vista pela sociedade, aparentemente muito preparada para ir para o céu. Jesus quer falar para essa pessoa que ela também é pecadora e ela precisa reconhecer o seu pecado. Muitos de nós somos o filho desobediente, outros são os filhos obedientes. É o caso desse indivíduo que está dentro da igreja, não interessa a igreja, mas ele está cumprindo todas as regras e se acha bom. Jesus não tem nenhuma preferência pelo filho pródigo ou pelo filho mais velho. Jesus não tem, porque na realidade os dois desobedecem ao Pai. Os dois são rebeldes. Um dentro da religião, o outro fora da religião. Nenhum deles está 100% comprometido com o Pai. O pródigo porque leva todos os bens do Pai e gasta tudo. O mais velho porque ele está dentro da casa do Pai, dentro da fazenda do Pai, trabalhando para o Pai, mas sem entender que ele é um pecador, que ele está ali por causa da graça e misericórdia do Pai. É por isso que ele vai entabular um discurso de justiça. Não é justo isso que o senhor está fazendo. Ajudar agora a festejar o retorno desse gastão, desse indivíduo que acabou com tudo, esse indivíduo que gastou seu dinheiro com prostitutas. Não é justo. Justo é o senhor me dar um churrasco, o senhor dá uma festa para mim, eu sou merecedor. Então entra nesse diálogo dele com o Pai, e o Pai tem que convencer o filho, dissuadir o filho a pensar de uma forma diferente. Então veja, eu
não, Jesus não se coloca do lado de ninguém. Ele traz a palavra para ambos. Ele quer salvar tanto os pecadores que se afastaram de Deus, como aqueles que estão na religião se considerando bons demais. Então aí está. O título Filho Pródigo talvez não faça justiça a essa parábola. O ideal talvez fosse o pai com seus 2 filhos, falando que esse Deus maravilhoso, um Deus de amor, que ama os seus filhos, tanto aquele que aparentemente é certinho, como aquele que é rebelde. Por isso que eu dei o nome, na palavra de hoje, de Pai Pródigo, porque o grande coração aberto, o grande mão aberta dessa parábola é o pai. Quando o filho chega para o pai e pede a herança, algo que não existia, meus queridos, não existia naquela época e nem hoje. Como é que um filho chega para o pai e fala assim, olha, eu quero a minha parte na herança, o pai vivo? Isso não existe. Então, o que acontece? O pai é o pródigo, porque o pai, ele abre mão do seu direito de reter os seus bens e dividir os seus bens só na sua morte. Ele, em vida, abre mão dos seus bens e satisfaz o desejo daquele filho rebelde. E o filho leva tudo que lhe pertencia, metade dos seus bens, ele dá ao filho, e o filho vai embora feliz da vida, porque conseguiu tirar do pai o que ele queria. Muito interessante, o pai é o pai pródigo, porque quando o filho mais velho reclama do mais novo, ele diz, meu filho, não reclame, tudo que eu tenho é teu. Não vou ficar nada para mim, não quero nada para mim. Eu quero te amar, te abençoar, te ajudar. Mas teu irmão era morto, estava perdido e foi achado, voltou. Eu amo seu irmão, eu amo você. Ame você, fariseu, hipócrita, religioso, que se acha melhor do que os outros. Ame o pecador que está chegando na igreja. Ame as pessoas que estão buscando a Jesus. Ame o novo, ame o novo convertido, ame aquela pessoa que está chegando pelas portas da sua igreja, às vezes vem bêbado, vem sujo, vem falando alto, não sabe o que está fazendo, reclamando. Esse é aquele perdido, irmão perdido que se afastou e voltou. Então o pai é o grande pródigo da parábola. Porque as lições aqui eu vou trazer são essas. Em primeiro lugar, o pai ama os seus filhos. O pai ama você. O pai ama a mim. O pai ama a todos. E nós precisamos entender o amor do pai. Às vezes os irmãos brigam e falam assim, o pai não vai gostar de você. O pai não vai. O pai vai gostar de todos. Ele abençoa o obediente e o desobediente, porque o pai tem um coração de pai, é diferente. A Bíblia fala que o pai, sendo bom, dá coisas boas aos seus filhos. É por isso que nesse período patriarcal, a imagem do pai é utilizada para falar de Deus. Deus, o nosso pai, aquele que cuida de nós, aquele que está conosco, aquele que nos ampara, nos ajuda, nos protege, o pai que nos sustenta, o pai que está conosco. E esse pai é o pai pródigo, disposto a liberar a sua graça e misericórdia a todos os seus filhos rebeldes e também aqueles que estão em obediência. O pai ama a seus filhos. É a primeira lição que nós podemos extrair dessa passagem. Em segundo lugar, o pai admite perder, dá liberdade, admite perder parte de sua herança, de seus bens, diante da rebeldia do filho. Ele dá liberdade para o filho escolher o caminho que ele quiser. Porque nós, pais, temos um limite na nossa autoridade. Há certas coisas que o filho vai ter que fazer escolhas, se ele vai ou não seguir a nossa orientação. E nesse caso, o filho sendo criado na palavra, sendo criado no temor de Deus, conhecendo a verdade. Tanto é que o filho lá longe, ele diz, olha, vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus
trabalhadores. O filho tinha discernimento espiritual, porque foi instruído pelo pai. Ele conhecia as coisas de Deus, conhecia o que era certo e era errado, mas ele se afasta, ele pega aquela propriedade, aqueles bens, e ele se afasta para gastar em erro as coisas do seu pai. O pai abre mão. O pai admite perder porque ele respeita a liberdade do seu filho. Há certas coisas que o pai tem que ficar de longe e deixar o filho quebrar a cabeça, quebrar a cara, passar por... Sábio é aquele que ouve o conselho dos pais. Mas quando a pessoa não é sábia, ela vai ter que aprender as suas lições na própria vida, nas suas quedas, nos seus problemas. Nós, pais, temos que respeitar a vontade dos nossos filhos. E quando o filho chegou para o pai e disse: pai, me dá minha parte que eu vou embora, não quero mais ficar aqui sob a tua tutela, sob a tua autoridade, sob as tuas ordens, eu quero ter liberdade, pai, eu vou embora, me dê a minha parte. O pai abre mão do seu desejo de estar perto do filho e diz: filho, pode ir. E foi lá, na sua ruína, que Deus falou ao coração do seu filho. E ele toma aquela decisão maravilhosa que eu e você já tomamos um dia, de falar: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não pleiteio aqui um prato de filho, mas eu pleiteio um prato de um trabalhador. Me trate como um escravo seu. Eu vou trabalhar para ti com alegria no coração, porque aqui eu era feliz. Então veja, o pai permite que o filho se distancie dele, o filho rebelde. Em terceiro lugar, o pai acolhe o filho arrependido. Ele acolhe o filho arrependido. Quando o menino volta, ele é o primeiro a correr para o filho. Ele nem espera, vai para o seu filho e o abraça, o beija, dá uma nova roupa, um anel, faz uma festa, fica feliz porque o filho aprendeu as lições duras da vida e voltou para a proteção do pai. Ele também acolhe o filho mais velho, porque quando o filho mais velho, em rebeldia, começa a reclamar, ele diz: filho, por favor, tudo aqui é teu. Tudo aqui é teu. O pai acolhe a seus filhos. O pai ama seus filhos. Admite que os seus filhos tenham a liberdade de fazer o que quiserem. Mas quando eles se arrependem, quando eles entendem que eles estão em desacordo com o coração do pai, quando eles entendem que estão falhando, que não estão buscando aquilo que eles deveriam buscar, nem o que se desviou, nem aquele que estava ali dentro, com atitude errada, se achando melhor do que o outro irmão, não entendendo a graça e a misericórdia do pai, o pai os acolhe. O pai perdoa o arrependido, perdoaria o filho pródigo, como também o seu filho que estava ali dentro, reclamando da festa que ele estava dando para o seu filho. Quem é que Jesus quer atingir? O fariseu. Aquele que se considerava herdeiro legítimo das promessas de Deus. Aquele que se considerava um filho obediente, que estava ali servindo e obedecendo e fazendo a vontade de Deus. Aquele que se achava merecedor da salvação e da graça de Deus. E Jesus diz: não, você, meu filho mais velho, tão obediente, tão bonzinho, você precisa reconhecer a sua rebeldia, a sua incapacidade de ver o amor que eu tenho pelo seu irmão, o amor que eu tenho por você. A relação que eu estabeleço com você é uma relação de amor, não de troca de favores e de interesses. O filho mais novo, ele vai porque ele quer as coisas do pai. O filho mais velho também quer as coisas do pai. O Senhor não deu nada para mim. Que coisa triste. O filho mais velho, obediente, também vivia na distância do seu pai. E aí então, Jesus apresenta a sua visão de amor do pecador e promete perdão e festa e alegria no céu quando um pecador se arrepende. A festa é um símbolo da alegria de Deus.
O que Deus mais espera de mim e de você é que haja arrependimento na nossa vida. Não é uma lista de autoexaltação, não é uma lista de, eu sou merecedor, eu sou melhor, eu sou puro, eu sou bom, eu mereço, eu vou para o céu. Tem muita gente assim, gente, dentro das nossas igrejas, que contam com a sua obediência e não analisam a profundidade do pecado que está dentro dele, para ver que ele precisa de Deus, tanto quanto o outro que está talvez numa sarjeta jogado, dominado pela bebida, pela droga e assim por diante. Muito bem, para que a gente possa ter uma análise da nossa atitude, em primeiro lugar, uma coisa que nós podemos analisar se temos uma atitude parecida com a do filho mais velho, é a raiva, porque o texto fala que ele ficou com raiva quando o pai perdoou o filho mais novo, magoado, porque não havia recebido o que ele merecia. Então a mágoa de ver o pai tratando bem um filho rebelde, a mágoa de ver o pai dando uma festa por um filho que volta, perdido que foi achado, morto que reviveu, a mágoa do filho. Muitas vezes nós temos raiva daqueles que Deus amanhã traz para o Evangelho. É muito comum no nosso ministério nós lidarmos com pessoas bem difíceis, pessoas que estão realmente dentro do pecado, vivendo de uma forma ilícita. São pessoas que vivem na ilegalidade, pessoas que têm lares destruídos, que participaram de muitos males, praticaram coisas erradas. E aqueles que estão ali dentro da igreja acham que eles não merecem a salvação, não merecem vir para a igreja. Mas Jesus quer dizer para o filho mais velho, religioso, obediente, que ele também é pecador e que ele precisa se arrepender e ter uma atitude igual àquela atitude do filho mais novo que volta do pecado. Então vejam, quando você não tem aquela capacidade de sofrer a dor do outro que estava no pecado e volta para a luz, para o Evangelho, volta para Jesus, quando você não sente raiva disso, quando você não tem sensibilidade, é incapaz de sofrer por aquele que estava sofrendo e se alegrar com ele quando ele volta, esse é um sinal de que você talvez precise se arrepender da sua autojustiça, a sua incapacidade de perdoar. Quando o outro chega, você não perdoa, você fica... Às vezes é uma pessoa que feriu você, de repente está sentado dentro da igreja, junto de você, pedindo perdão a Deus pelo seu passado, e você não perdoa, você fica remoendo, sangrando as feridas, arranhando as feridas, fazendo com que a pessoa continue naquele sofrimento. Você quer punir, você quer ser um juiz e não um pai amoroso e perdoador. Então veja, quando você tem raiva, quando você é incapaz de sofrer a dor do outro, quando você é incapaz de perdoar o pecado do outro que se aproxima de Jesus, quando você não tem capacidade de ver o seu próprio pecado, é o fariseu que se acha bom, se acha melhor do que os outros, que ele não é. Quanto mais próximos de Deus, mais pecadores nós nos vemos, mais impuros, porque Deus é santo, Deus é maravilhoso, nós não somos iguais a Deus. Nenhum desses dois filhos merece o amor do pai, mas Deus ama a si mesmo. A falta de alegria na obediência ao pai, olha que interessante, ele é um religioso, está dentro da igreja, está cumprindo todas as regras do seu líder espiritual, mas ele não tem alegria, faz aquilo porque ele tem um objetivo, ele tem como objetivo uma barganha, uma troca, ele quer ganhar alguma coisa, ele não está ali por amor ao pai. O filho perdido, o pródigo, volta pedindo perdão para amar o seu pai pelo seu perdão. E o filho mais velho, religioso, precisa também passar pela mesma experiência. Então o pai de dois filhos, um desobediente e outro obediente, é Deus que enviou Jesus ao mundo para perdoar os seus pecados e oferecer para você a salvação que você precisa. Não somos diferentes de ninguém. Hoje mesmo estava andando na rua e vendo os jovens presidiários aqui na rua trabalhando. Eu comentei com meu filho, falei, filho, são jovens que erraram um dia, mas são iguais a nós.
pessoas que precisam de amor, de carinho, de correção, de disciplina, precisam de arrependimento. E Deus os ama, assim como nos ama. Não há distinção. Nós somos todos pecadores. Alguns dos nossos pecados são mais visíveis, outros são menos visíveis, mas são pecados. E esses pecados nos condenarão. Somente o amor do Pai, nos perdoando dos nossos pecados, mediante confissão de pecados. Quando nós confessamos o nosso pecado, Pai, pequei contra o céu e diante de Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho, trata-me como um dos Teus trabalhadores. E ao ouvir da parte do Pai o perdão, que bênção, meu filho perdido foi achado, meu filho que estava morto reviveu. Aí sim, o grande reencontro com o Pai, o reencontro de salvação. O filho mais novo quer dilapidar tudo que recebeu do Pai. O filho mais velho, ele quer manter as propriedades do Pai, tem interesse na propriedade. Mas o Pai gasta todo o seu amor para investir na vida dos filhos. O Pai é o grande pródigo dessa história, que abre mão de tudo para inspirar seus filhos ao arrependimento, à gratidão, à vida de amor ao lado do seu Pai. No Dia dos Pais, procure viver bem com o seu Pai. Procure ter uma experiência de comunhão, de alegria, de paz, de amor na presença de Deus e na presença do seu Pai. Um grande abraço para todos vocês que estão me ouvindo hoje. Quero mandar um abraço para Luz Marina, que está aqui, a diretora do Instituto. Estava com ela na semana passada. Deus te abençoe, Luz Marina. Obrigado por ter vindo aqui participar com a gente. Estou vendo o Ricardo Almeida e outras pessoas, Menes, Ana Lúcia, minha esposa. Muito gostoso. E pessoas que depois vão ouvir essa palavra longe daqui, né? Pessoas, eu sei, por exemplo, que o Abelardo e a Dina, eles vão ouvir depois. Então eu quero mandar um abraço para o Abelardo e para a Dina, assim como para a Gorete, lá de Natal, o Abelardo no Rio de Janeiro, Emilson lá em Niterói, em Conservatória. Grande abraço para todos vocês, queridos irmãos. Na próxima quinta-feira estaremos juntos, se Deus nos permitir. Nós vamos encerrar fazendo uma oração e cantando o Amém Tríplice. Está bem? Vamos então orar e pedir a bênção de Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Essas 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, que nos levam à compreensão do amor de Deus. Tem misericórdia de nós, que possamos ser gratos, arrependidos dos nossos pecados, pessoas que entendem o Teu Evangelho e se abraçam ao Pai, se abraçam a Jesus, buscando nele a salvação que só Ele pode dar. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, é o que te pedimos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça. É o que te pedimos agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o amém? Cante comigo. Amém, amém, amém. Diga amém para o Senhor Jesus. Assim seja. Cante comigo. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos vocês. Foi uma alegria tê-los aqui. Vamos divulgar essa palavra. Compartilhe essa live no seu Facebook, tá bom? E que outros possam ouvir a palavra de Deus. Um grande abraço, tenham uma boa noite, um bom fim de semana para todos.